E agora nós vamos conhecer a realidade de duas empresas de investimentos que já trabalham com códigos Stewardship, né? Então, primeiramente, eu gostaria de chamar ao palco o Jaime Gornstein. Acertei? Diretor de Stewardship e Governança do Hermes. Por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês e no lançamento do Código de Stewardship aqui no Fórum da MEC. Eu participei, junto com outros colegas do grupo, que discutiu e elaborou o texto do código e realmente o resultado foi muito bom. Eu acho que acho que isso vai ser demonstrado pela adesão dos investidores brasileiros e estrangeiros que atuam no Brasil ao código. Então, o que eu queria falar hoje, primeiro, uma rápida introdução sobre o Hermes e como nós fazemos stewardship. O Hermes é um pouco diferente no aspecto que nós fazemos stewardship puro, como um serviço a outros investidores, e falar um pouco sobre o Código de Stewardship no Reino Unido. Quer dizer, já foram, desde 2009, já tem um certo histórico, né? Então, hoje, o que se vê, como é que esse código vai melhorar? Quer dizer, é uma trajetória que ainda tem muito espaço para melhorar. E, terceiro, falar algumas considerações práticas, né? Quer dizer, para investidores que estão iniciando suas atividades de stewardship, aderindo ao código e vendo como cumprir com as obrigações do código, algumas ideias, algumas considerações de ordem prática. Primeiramente, uma rápida introdução sobre o Hermes. É um gestor de fundos baseado em Londres, é parte do fundo de pensão da British Telecom, mas é um gestor independente, né? Então, hoje, os recursos do fundo de pensão da British Telecom, basicamente metade dos ativos sob gestão do Hermes, a outra metade são investidores institucionais de vários países, Europa, Ásia, Estados Unidos, etc. E além das atividades de gestão de fundos, o Hermes tem cerca de 12 anos, criou uma unidade de stewardship, inicialmente para fazer esse trabalho de cumprir o papel de investidor ativo para os recursos geridos pelo Hermes, os vários fundos que o Hermes administra, mas em algum momento, foi há cerca de 12 anos atrás, um desses investidores, um fundo de pensão baseado no Reino Unido, pediu que também fosse feito esse trabalho de stewardship, de investidor ativo, junto aos demais ativos deles, não geridos pelo Hermes, ou seja, o stewardship como um serviço, não só como parte da gestão de fundos. E aí começou essa trajetória da unidade que nós temos chamada Equity Ownership Services, que é uma unidade que faz puramente serviços de stewardship. Então, hoje, esses ativos, nós chamamos de ativos sobre Assets Under Advice, eles já são mais do que os ativos sob gestão do próprio Hermes. Então, são 42 investidores institucionais, todos fundos de pensão, diversos países, cerca de 190 bilhões de libras, ativos Assets Under Advice, mais de 10 mil empresas dentro do programa de stewardship. Um time de 26 pessoas. E eu vou entrar em um pouco mais de detalhe depois as vertentes do trabalho que a gente faz. Por que stewardship é importante? Isso a Isabela e a Tatiana já cobriram isso muito bem, eu não vou me deter nisso. Mas falar que stewardship faz diferença, dá resultado. E nós temos uma lista aí de vários estudos de caso onde o stewardship deu certo. É claro que é muito difícil alocar a responsabilidade, dizer, bom, o meu trabalho de stewardship gerou esse resultado. Isso é muito difícil dizer, porque geralmente a mudança nas empresas em governança, em sustentabilidade, elas são resultado de uma série de fatores. Pressão de investidores, mas pressão dos reguladores e consumidores e outros stakeholders. Então, seria muito ambicioso dizer que unicamente stewardship gerou aquele resultado, mas com certeza é um fator importante. A pressão de investidores, o engajamento, investidores exercendo sua influência junto às empresas, é um fator muito importante de mudança para melhor. E esses são alguns exemplos, e tem vários outros assim, no nosso website. Nós temos vários estudos de caso onde nós falamos sobre o sucesso de stewardship. É claro que tem exemplos que também não dá certo, eu vou comentar um pouco depois sobre isso.
Bom, a gente divide a atividade de stewardship em 3 vertentes, e elas são todas interconectadas. Então, uma vertente é o monitoramento, outra é o engajamento, e a terceira é o voto. Então, para cada uma delas, nós temos um princípio dentro do código da AMEC, regulando. Então, meu primeiro ponto é que o stewardship é muito mais do que voto, né? O voto é uma parte do stewardship, é um dever fiduciário fundamental, mas está longe de ser o único dever do investidor institucional. A gente também vê o monitoramento e o engajamento também como deveres fundamentais, e eles estão todos interconectados. Então, quer dizer, através do monitoramento constante das empresas da carteira, que você vai detectar aspectos onde você pode influenciar, onde você pode ajudar a empresa a melhorar, através do monitoramento. Você identifica temas de engajamento. E o voto, além de ser um dever fiduciário, é um instrumento do engajamento. A nossa experiência mostra que no momento da Assembleia onde as empresas estão mais abertas a se engajarem com os investidores. Esse é o exemplo de como nós reportamos nossa atividade de engajamento, né? A Isabela abordou um pouco o nosso disclosure, que também é um princípio dentro do código da AMEC, é fundamental da transparência das atividades. Elas basicamente se dividem em governança, social e ético, estratégico, gestão de risco, e meio ambiente e mudança climática. E em termos de geografia, também tem uma divisão bem equilibrada, estamos em vários mercados, e é importante que o engajamento ele seja muito objetivo, não seja aquela coisa fluida. Eu fiz uma reunião com a empresa e disse que a empresa tem que melhorar as práticas em termos de risco ambiental. Isso é muito vago. E se o engajamento e o stewardship em geral é uma atividade que é difícil alocar a responsabilidade pelo sucesso, se você não tiver objetivos claros, então é impossível. E como nós fazemos o stewardship como um serviço, aí fica ainda mais crítico dar objetivos claros e metas e a medida de sucesso ou falta de sucesso. Então, por isso que nós temos, para cada objetivo, por exemplo, um objetivo, a empresa reduz a emissão de gases de efeito estufa em 20% nos próximos 5 anos. Isso poderia ser um objetivo de engajamento. Então, nós medimos todo o progresso, desde como levantamos o problema junto à empresa, a empresa reconhece que isso é um problema, que tem que ser melhorado, a empresa apresenta um plano para atingir esse objetivo e, finalmente, o objetivo é cumprido. Isso seria tipicamente um ciclo de engajamento. Começa levantando o problema até ter a solução para o problema. É o típico ciclo. Então, nós reportamos para cada etapa desse ciclo o que foi feito, nos reunimos com o presidente da empresa, com o coordenador do comitê de sustentabilidade, com o head de sustentabilidade, enviamos carta, votamos na Assembleia, apresentamos uma resolução na Assembleia. Então, todos são instrumentos de engajamento para atingir esse objetivo, e nós reportamos tudo isso. O voto, como eu mencionei, é uma parte fundamental. Nós votamos, ano passado, para ter uma ideia assim, de volume, quase 10 mil assembleias. Nessas 10 mil assembleias, cerca em 40 e poucos por cento, votamos contra o management. Em algum ponto, nós nos opomos ao management. E quando nós nos opomos ao management, nós damos feedback à empresa sempre. Então, sempre dizemos por que votamos contra, porque isso realmente não basta ser contra, tem que expor por quê. E isso é um ponto, depois eu vou voltar, que tem sido alvo de crítica, os investidores têm sido alvo de crítica no Reino Unido, é que, frequentemente, eles não estão preparados para se engajar com as empresas. Eles, por exemplo, votam contra uma resolução e, quando a empresa entra em contato, por que vocês votaram contra? Muitas vezes não tem resposta. Então, isso é algo para ficar atento, é que o investidor tem que estar preparado para se engajar com a empresa, tem que estar aberto, também é um exercício bilateral, né? É mão dupla. O disclosure e relatórios é
é fundamental, como a gente falou, a gente tem um princípio também nisso no código da AMEC. Nós temos uma série de relatórios, desde o relatório anual de engajamento e voto, relatório diário de voto, que nossos clientes recebem, e um portal online também para acesso online de todas as ações de engajamento. E também outro ponto é que, como nossos investidores são todos fundos de pensão por exemplo, fundos de pensão na Escandinávia, tem uma pressão muito grande, eles têm uma base de participantes ativos, de assistidos muito ativa, que cobra resultados, principalmente em termos de stewardship. E os investidores usam os nossos relatórios também como meio de comunicação com os seus participantes ativos e assistidos. O Código de Stewardship no Reino Unido é o mais antigo, é um benchmark para todos os códigos. Foi uma parte importante também do nosso exercício do grupo de trabalho para a elaboração do código da AMEC. Hoje, são mais de 300 signatários do código. Não há dúvida que o código ajudou a melhorar a atividade de stewardship no Reino Unido, isso daí é um fato, mas também é um fato de que há muito a ser feito. Está longe de estar perfeito, muito longe. Eu mencionei um alvo de crítica, que é, muitas vezes, o investidor não está preparado para se engajar com a empresa. Quando a empresa busca isso, busca um feedback, busca um diálogo, e o investidor não está preparado para o diálogo, ele está mais preparado para uma comunicação unilateral, votei contra e acabou. Mas um desenvolvimento de uma cultura de stewardship, que acho que é um dos objetivos também do Código da AMEC, é uma coisa que toma tempo. Isso toma tempo no Reino Unido, está se desenvolvendo, e com certeza vai tomar tempo também no Brasil, mas o lançamento de um código e a adesão a um código é um passo fundamental na criação da cultura de stewardship. Um outro ponto também que eu acho que fica uma lição, assim, lição não, mas um ponto de atenção é a qualidade dos relatórios, né? Isso, acho que o FRC, que é quem cuida do Código de Stewardship no Reino Unido, até agora ele olha muito se o investidor prepara um relatório de stewardship ou não prepara. Se ele prepara, ele cumpre com o código. Mas, na última revisão, notou-se que a qualidade dos relatórios é muito heterogênea. E, então, o FRC vai tomar uma ação para aprimorar a qualidade dos relatórios, vai classificar não só se o investidor relatou ou não suas atividades de stewardship, mas qual é a qualidade do relatório, do disclosure. Finalmente, algumas considerações de ordem prática eu queria compartilhar com vocês e também deixar mais espaço depois para as perguntas. Uma é as 3 vertentes do stewardship: monitoramento, engajamento e voto. Para cada um é importante ter políticas e processos bem claros, bem descritos. Segundo, o desenvolvimento de um programa de stewardship, né? Eu mencionei lá no início que os nossos 40 e tantos clientes, no total, a carteira são 11 mil empresas. Claro que a gente não se engaja diretamente, on com 11 mil empresas, então existe um programa de stewardship, que nós fazemos dessas 11 mil, nós selecionamos cerca de 400, que é o nosso ativo. E como é que isso é feito? É claro que através do tamanho da participação. É claro, tem que ter uma proporcionalidade entre o tamanho da participação e a intensidade do engajamento do stewardship. Isso é uma única forma de você ter um stewardship que seja eficiente e eficaz. Mas é claro que não é o único fator para a elaboração de um plano de stewardship. Outro fator é a gravidade, digamos assim, ou a complexidade dos temas que afetam a empresa. Então, se a empresa está envolvida em problemas de conduta ou riscos de mudança climática, isso claramente são tópicos que são alvos de stewardship, são tópicos que afetam a sustentabilidade da empresa no longo prazo, e, portanto, devem ser objetivos de atenção por parte dos investidores institucionais. Um outro ponto é em termos de recursos humanos, né? É interessante notar quais são as habilidades, os skills, o background das pessoas que fazem stewardship. Não são necessariamente os mesmos de um gestor de ativos. Então, o stewardship ele é parte integrante da gestão de ativos, mas
Existem outros skills também devem estar presentes. Então, por exemplo, também lá no Hermes, a nossa equipe de 20 e tantas pessoas, tem pessoas que vêm um background de gestão de ativos, mas tem pessoas que vêm um background de mudança climática e meio ambiente, são especialistas em meio ambiente, sustentabilidade, pessoas são mais especialistas em governança corporativa, direitos humanos ou acadêmicos. Então, tem todo um range aí de skills, de backgrounds, que vai além da gestão dos skills de gestor de ativos. Então, isso é uma coisa para se refletir também, né, ao montar um programa de stewardship. E o último ponto, eu mencionei esse link entre a intensidade do engajamento, do stewardship e o tamanho da participação. É claro que esse link ele pode ser amenizado pelo engajamento coletivo. É quando você compartilha o esforço de engajamento com outros investidores que têm uma filosofia semelhante de longo prazo, de sustentabilidade. E nós adotamos as duas linhas, em muitos casos fazemos engajamento individual, em outros coletivos. E no caso de engajamento coletivo, tem muitas experiências boas do PRI. Quer dizer, o PRI tem um framework muito bom de engajamento coletivo, de coordenação de outros investidores, principalmente em temas de sustentabilidade. Isso é algo que a gente pode trazer para o Brasil também. Então, essas são minhas considerações iniciais e depois eu vou passar para as perguntas mais tarde. Obrigado. Obrigado, Jaime. Agora nós vamos sentir mais uma vez os efeitos da crise. Nós não temos, dessa vez, tradução simultânea, como nas outras, mas vou chamar o próximo palestrante, que vai falar para a gente em inglês, infelizmente sem tradução. Peter Taylor, diretor e chefe de renda variável brasileira da Aberdeen, no Brasil. Thank you, Mauro. You didn't warn me that I would be the only English speaker. I probably should have guessed that Tatiana Assali would be Brazilian, but I think I could be forgiven for not realizing that Jaime Gornstein would be Brazilian. But anyway, here I am, and here we are. What I am not here to talk about is Aberdeen and stewardship in general. I could talk about Aberdeen and our stewardship activities all day, or as we say in English, until the cows come home. But rather what I'm here to do is to address the subject of Aberdeen's experience of adhering to stewardship codes around the world. And in particular, Mauro has asked me to address two specific questions. The first one is, indeed, why has Aberdeen signed up or adhered to all these stewardship codes around the world? And the second one is, how does Aberdeen actually adhere to codes? What is the practical implication of signing up for a code? In addition to those two questions, I thought I'd throw out a couple of more difficult subjects that I'll address at the end, though in fact, Jaime has already... in fact, you're probably not Jaime at all, are you? You're probably Jaime. Well, there you go. Anyway, I digress. The two subjects, in fact, Jeremy has already mentioned, but I will perhaps touch on them as well at the end. The first one is it costly or burdensome to adhere to a stewardship code? A very important practical question in addition to how we actually do it. And finally, is a stewardship code for everyone? Should every investor be signing up to a stewardship code? Should every investor in the Brazilian market be signing up to the AMEC stewardship code? So addressing that first question of why sign up to a stewardship code. And here, I don't have, the slides that I have here are not the structure of what I'm talking about, but they are just there to relate or to demonstrate a few of the points that I want to talk about. So here we have, in very small letters, but that doesn't really matter, we have there, and I'm sure you can't read it, because I certainly can't read it from here, you have there on the left-hand side a list of the stewardship codes that we have signed up to around the world, and we're now up to 15. In about an hour, we'll be up to 16. So we've signed up to stewardship codes around the world. I'm not aware that we have ever refused to sign up to a stewardship code, but that would be quite interesting. So we've signed up to codes from Japan to South Africa and so on and so forth. One small footnote and clarification is that the principle, which is referred to at the top there, the top of the slide, Principle 1, that refers to the principles in the UK
stewardship code. Now, the content of stewardship codes across the world is actually very similar, and indeed it should be very similar. The responsibilities of investors are, of course, broadly speaking, very similar in Japan, South Africa, Brazil, and so on. But each market has gone through its own process of discussing and formulating the exact wording and exact content of the particular national stewardship code. So, am I finally going to get round to answering the question of why did we indeed sign up? I think there are three reasons why we sign up for stewardship codes. There is a bad reason, there's a bad answer, an easy answer, and a good answer. Okay, what's the bad answer for why we sign up for stewardship codes? Because we have to. Because there is pressure on us from our clients, pressure on us from our regulator, pressure on us from the public and the media. It's not necessarily a dishonest answer. In fact, it may be a very honest answer, but it's obviously a bad answer. What is the easy answer to why we sign up for stewardship codes? In our case, it's because we're already doing it. As I'll show in a moment, however you define stewardship, we're doing an awful lot of it. So then the question is not why sign up for a stewardship code, but rather, well, why not sign up for a stewardship code? But the good answer to why we sign up is that it's a way for us to demonstrate our commitment to doing stewardship, our commitment to our clients and our stakeholders. In other words, signing up for a stewardship code is an opportunity for us to take credit for work that we're already doing. Okay, so that was the easy bit. Now the slightly trickier question, which brings us to the question of how exactly do we adhere to a corporate governance code? Not how do we sign the piece of paper, which we'll be doing very soon, but what happens then? What do we have to do once we have signed up? So here, the first thing that I wanted to show you, and again, this is a little bit of an eyesight test, but the basic point we want to make here is quite simple, is that stewardship is not just about responsible voting. Responsible voting is one important aspect, but it is much, much broader than that. And one of the things we disclose in our stewardship report each year is how many company meetings we've had. We make no apology for defining company meeting very, very broadly. We define company meeting, most obviously, to mean meeting with the CFO or meeting with the investor relations. But we also define company meeting to mean a conference call. We also define company meeting to mean a meeting with independent director. And, of course, we define company meeting to include shareholder meetings. All of these are part of our engagement with companies. And in addition to the meetings that you see here, of course, we are writing letters, we are communicating by email, and so on and so forth. However, it is true that a key aspect of stewardship is indeed voting. And on voting, I think there are sort of two parts to voting. The first part is formulating policies, and indeed, even before you formulate policies, formulating principles that guide how we vote. And so we have for many, many years, this is not since we signed up for stewardship codes, but this dates back the best part of 10 years. In fact, almost 9.5, 10 years ago, we wrote our Aberdeen corporate governance principles, long after Hermes had written their corporate governance principles, which probably goes back more 15, 20 years. But 10 years ago, we signed this up. We developed this, we wrote it, and this is the guiding philosophy behind how we vote. This determines our voting decisions. Now, that is actually the easy bit. The difficult bit is this. The difficult bit is actually voting. It's not the glamorous bit. It's not the intellectually interesting bit, unless you're particularly interested by nitty-gritty, unless you're particularly interested in the plumbing of proxy voting. This is the unglamorous end, or the less substantive, but in fact, far more complicated part about voting. For us, the biggest challenge is often not deciding how to vote, but actually getting the vote from us to the company, and then the last bit that you would think would be obvious, getting the company to actually count the vote. And if better, even better, actually disclosing the vote. So executing the voting decision is the biggest challenge very often. One other little detail, again, I'll explain it since it's kind of buried there among all these small numbers, well, large numbers but small writing.
is that in fact, if you dissect this, or in fact not even dissect it, if you look at it fairly briefly, it immediately becomes apparent that the vast majority of the time we are voting in favor of management. We are voting with management's recommendation. It's something like 95% of the time we are supporting the nominated directors. So being an active steward of a company does not mean being an activist in the scary sense. So this brings me to the two potentially difficult subjects that I mentioned at the beginning. The first one is, what is the cost to Aberdeen? What is the cost? What is the cost to us, if you like, in terms of resources, and ultimately in terms of dollars or sterling or reais? The cost to us is somewhere between 0 and minimal. And that's because we are already doing stewardship. In fact, the only part of the puzzle that we are not already doing, or at least not until we had stewardship codes, is this, which is, again, the exact words don't matter. The point is not for you to read every word on the screen, but this is a sort of a snapshot of our annual stewardship activity report. There is obviously a cost to producing a report like this. But a few things to say about the cost of producing this report. The first thing to say about the cost of producing this report is, again, we see this as an opportunity for us to demonstrate what we're already doing to our clients. And I have to say this is something that Hermes and a number of other investment houses and corporate governance houses had done a lot better than us for many years, is communicating what they were doing to the world. Whereas we were doing it almost secretly. We were doing all this work engaging with companies and not telling the world about it, which is obviously a little bit crazy from a commercial point of view. Okay, so but turning on to a couple of practical points about this engagement report. And I have, firstly, we at Aberdeen produce both a quarterly voting report and also this, which is an annual, what exactly we've got, an annual stewardship activity report. I don't think that you have to produce both. We choose to produce both, but the commitment, correct me if I'm wrong, Mara, the commitment under the AMEC code is to produce an annual report and no more. It's good to produce quarterly if you have the resources and you feel it is helpful. The other thing is that, and I have it here somewhere in my papers, I have a hard copy of the, there we get it, we'll give it a second. I have here a hard copy of our annual stewardship activity report. And what I'm going to say to you is, you don't need to produce something like this. Ours is 10 pages long, and I'm sure that many other firms produce things much longer than this. In fact, that's probably more than you need to do. So the cost to us is minimal, and the cost, in fact, could be even lower if we were really, really looking to minimize costs. And there's a reason why we haven't handed this out. We could have printed this and given every one of you in the room a copy of our stewardship report. But we didn't want to do that because it will probably scare you. You'll probably think that it's a much bigger burden than it really needs to be. Another practical point that I wanted to touch on about producing an annual stewardship activity report, which is perhaps not hugely relevant to everyone in the room, but is hugely relevant to institutional investors from overseas, is that we hope to only produce one global stewardship report, which can cover all of the national codes. As I mentioned at the beginning, the codes in terms of their substance and in terms of their driving principles are very, very similar. And if there are differences between the codes, if the Japanese code requires us to disclose things in this way, and the Brazilian code requires us to disclose something slightly different, then what we hope we can do is simply accommodate that, to take our existing annual activity report and tweak it, expand it a bit. What we would like to avoid, if at all possible, is going down the route of producing a Japanese annual stewardship report and a Brazilian annual stewardship report, and so on and so forth. But we'll have to see whether AMEC lets us get away with that. So, finally, turning on to the second difficult subject, the question of whether all institutional investors should adhere to stewardship codes. I think I take it as a given that this is something that is only relevant for institutional investors rather than, for example, retail investors.
It's fine for Aberdeen. As I say, it's actually very easy for us. We were already doing it. All we have to do is start telling the world about what we were already doing. But a couple of more tricky cases, firstly, would be high-frequency traders, or indeed people that simply have a very, very high turnover in their portfolios, such as many hedge funds. And another case would be passive funds. We are active funds. This is what we do on a day-to-day basis, is engage with companies, talk to management, and decide which stocks to invest in. Very different from an index tracking passive investor. So should these kinds of investors be signing up to stewardship codes? And I think on this there are two very different answers we could give. One is what I would call the radical answer, which is yes, every type of investor should be signed up to a stewardship code. They own stocks, they choose to buy stocks, they then become owners, and therefore those rights that they have as shareholders, rights to dividends, rights to cash flows, rights in corporate actions, those rights also come with responsibilities to act as stewards of companies. However, there's something that makes me hold back a little bit from this radical answer, which is we need to appreciate just how radical that answer is in terms of how much it conflicts with the business model of many institutional investors. In the case of the high-frequency traders, I just don't see it as being compatible with what they do. So to say that they have to be stewards of companies is almost saying that they need to do their job completely differently. Passive funds, I think, are a more complicated question because, and I think it actually refers to this in the preamble of the AMEC code, the subject of passive investors, index trackers. In theory, passive investors are the ultimate long-term investors. Unlike us at Aberdeen, passive investors don't have the luxury of being able to sell companies with bad corporate governance. But there is a practical problem with passive investors and stewardship, and that is that passive investors, their key selling point to the market is low costs. Be that ETFs or other types of passive funds, their key selling point versus active investors like us is that their cost structure is much lower than ours. And so I think there is a question about whether it is realistic to expect them to devote the necessary resources to stewardship. Which brings us to the final thing, or brings us, if you like, to the alternative answer that I would give, the more practical answer of who should be signing up for stewardship codes. And I think that is that no, a stewardship code is not for everyone. Not everybody should be simply signing up because it is the flavor of the month, or it is what the regulator wants you to do, or it's what the media wants you to do. And I think, and if you have every type of investor signing up for a stewardship code, regardless of whether they are serious about it, I think it devalues the stewardship code for those of us that are taking it seriously. And it's interesting that Jaime mentioned the UK experience, where many people, I think the number you gave was 300, many investors have signed up for the stewardship code, but now the Financial Reporting Council, that is the owner of the stewardship code in the UK, is now starting to distinguish between Tier 1 adherents, Tier 2 adherents, and Tier 3 adherents, which sounds like a very clear admission that the Tier 3 adherents probably shouldn't have signed up in the first place. Anyway, on that slightly controversial statement, I will stand down. Thank you. Obrigado, Peter. Bom, eu vou me juntar aos palestrantes para moderar o painel e estimular todos a que façam suas perguntas para aproveitar toda essa experiência. Já tem uma pergunta ali e a gente possa, de novo, tirar o máximo proveito aqui do painel. Bom, com a palavra Sandra Guerra, o Peter pede para, se a pergunta for dirigida a ele, fazer em inglês. Bom, na medida em que nós tivemos uma conversa, Peter e eu, antes, as we have a conversation 30 minutes ago, I would be asking you in Portuguese, but I'm going to be kind with you today. My question is not to you, so it will be in Portuguese. É que nós estávamos falando sobre a necessidade dele de aprender português, então ia ser agora o exercício. Olha, muito obrigado, Tatiana, Peter e Jaime, pelas referências e pelo benchmark e pela provocação. A minha pergunta vai para o Jaime. Se eu não estou equivocada, a criação de um código para as empresas
no modelo Comply or Explain, e depois a adoção de um código de stewardship, tem mais ou menos em UK 10 anos de um para o outro, por aí. Minha pergunta para você se o stewardship, na verdade, aproveitou, aprendeu, embora diferente da vivência anterior, ou se isso foi uma base para criar uma cultura diferenciada em relação a uma atitude simplesmente de compliance a leis, né? E que você comentasse como é que você vê isso acontecendo no Brasil, onde nós não vamos ter esse intervalo. Nós estamos adotando agora um código de governança para empresas listadas no modelo Pratique ou Explique, no mesmo ano, praticamente, que a gente está adotando um código de stewardship. Obrigado, Sandra, pela pergunta. Realmente, no Reino Unido houve esse... Quer dizer, o Código de Governança Corporativa antecedeu o Código de Stewardship um período bastante longo, cerca de 10 anos. Nós vemos o Código de Stewardship, obviamente, na sua elaboração, como um código de autorregulação, aprendeu muito com o Código de Governança, de melhores práticas de governança, que na época já tinha cerca de 10 anos. Então, o mecanismo de comply or explain, ele já tinha se desenvolvido razoavelmente até lá, e acho que o Código de Stewardship ele aprendeu com isso e também veio ser um mecanismo de enforcement, né? Porque acho que naquela altura muitos viam que o comply or explain para as empresas faltava, também tinha qualidade muito heterogênea, né? Você tinha empresas que realmente praticavam comply or explain na sua substância e outras que faziam mais como um exercício mais burocrático de box ticking. Então, o Código de Stewardship ele veio ajudar a reforçar esse enforcement, né? Quer dizer, os investidores também pressionando as empresas para melhorar a qualidade do comply or explain. A questão no Brasil é um desafio diferente, como você falou. Claramente, os dois códigos eles estão vindo praticamente de forma simultânea, né? O Código de Melhores Práticas de Governança e o Código de Stewardship. Então, vai ser um aprendizado em conjunto. Então, acho que o Código de Stewardship ele não vai se beneficiar de um histórico de uma cultura de comply or explain, da mesma forma que isso aconteceu no Reino Unido. Se identifica também, por favor, todo mundo, embora todo mundo se conheça. Não. Boa tarde, Haroldo Levi, sou coordenador do CODIM, que é o Comitê de Orientação para a Divulgação de Informações ao Mercado, a qual a MEC também faz parte. A minha dúvida, na realidade, tem mais relação com o próprio código. Parabéns pelo lançamento, parabéns pelos 10 anos. Sobre a questão de adesão imediata, imagino que, inclusive, teremos alguma coisa já hoje, pelo que eu entendi, mas sobre o que ficou sobre monitoramento e, se eu entendi bem, não sei se imediatamente, mas talvez no momento seguinte, avaliações sobre relatórios de stewardship, que, pelo que eu entendi também do ponto de vista de quem já tem grandes experiências, não está sendo feita, pelo menos de forma adequada ainda, essa avaliação de relatório. Se pudesse explanar um pouquinho mais, porque a gente também já tem visto aqui no Brasil, e acho que em outros lugares eventualmente, assina-se documentos, mas o comprometimento efetivo, enfim, examinar a efetividade das coisas fica difícil. Então, se puder explanar um pouquinho, obrigado. Bom, deixa eu começar. E obrigado, Haroldo. E essa pergunta não foi plantada, embora dê uma oportunidade para a gente de falar sobre o que aconteceu no grupo de trabalho nesse tempo todo. E depois vou querer ouvir, então, a Tatiana e a Isabela, que podem relatar um pouco mais de detalhe. Mas a ideia aqui é a gente fugir, né, do stick, né, e trabalhar com carrots. Está todo mundo por aqui de obrigação e punição e tudo mais. E a gente acha que tem uma oportunidade, realmente, de fazer esse código realmente aspiracional. E a maneira de fazer isso é, primeiro, na sua redação e depois na sua execução, que é o seu enforcement. E aqui nós tivemos a grande vantagem de ter a participação da Tatiana, que trouxe a experiência do PRI com este tipo de problema no início. Então, o enforcement faseado que nós vamos fazer, né, no primeiro ano sem enforcement e lá na frente a gente tendo um tipo de feedback mais público, né, e realmente, quer dizer, do ponto de vista de administração do código,
a gente tem basicamente um sim ou não com relação a se entrega ou se não entrega, né? Ele bebe muito da experiência do PRI, né? Então, Tatiana, conta um pouquinho como é que foi, na história do PRI, essa experiência com enforcement e a tua contribuição nesse processo para a gente. A gente seguiu muito o que a gente percebeu que funciona, que é uma evolução gradual. Se eu jogo a sanção e a obrigatoriedade no primeiro ano, entra muita gente, mas sai muita gente. E aí perde um pouco da palavra que a gente não tem no português, que é o accountability. Eu acho que essa é a grande palavra que a gente... Não é só a responsabilidade, mas é a responsabilidade, a sua obrigação e como você presta contas quanto àquilo que você está fazendo. Então, a gente, no PRI, a gente sempre trabalhou com a forma gradual. Os signatários, no começo, não precisavam reportar, eles começaram a reportar voluntariamente, virou obrigação, agora é público, e agora a gente responde a eles com uma análise das respostas. Mas foi acontecendo num período de 5 anos. No grupo, a gente entrou nessa discussão fortemente, tinha gente que queria o enforcement amanhã, tinha gente que queria daqui 10 anos, e tinha gente que falou, não, temos que trabalhar no meio termo. E aí a gente chegou à conclusão que se a gente trabalhasse num período de 3 anos, com a capacitação e a educação por trás, que não é só falar para você faz e esperar, é falar faz, está aqui o jeito de fazer, criar um manual, que a Isabela comentou, e descer um pouco mais no detalhe, porque a intenção não é dificultar, a intenção é facilitar e fazer com que todo mundo esteja cumprindo com o dever fiduciário deles no aspecto de análise de risco, de oportunidade e de cumprimento do dever fiduciário. Então, a gente não quis trazer um enforcement de bate-pronto, mas a gente entende que todo mundo tem que ter em mente, uma vez que entra, que esse enforcement vai vir e que eles vão ter que prestar essas contas. Então, precisa gradualmente chegar nesse ponto. Essa foi a nossa discussão. Bem, o manual de implementação vai ser muito importante nessa fase, né? Esse grupo de trabalho já contou com a participação dos investidores. Uma parte deles está assinando o código e ele já foi feito para ser factível. Então, o manual de implementação, eu acho que o maior objetivo dele vai ser tornar factível esse programa de stewardship, tornar ele concreto. O que a gente pode orientar aqui? O que pode ser? O que você pode realmente apurar? A gente vai precisar ouvir, né? A MEC vai precisar ouvir isso dos investidores, principalmente dos aderentes, e até a experiência da CVM nisso também. A CVM, a gente está falando do Código Brasileiro de Governança, e acho que teve uma orientação sobre, olha, o que eu consigo cobrar aqui num comply, mesmo num comply or explain, o que eu consigo colocar num formulário de referência, o que eu nem consigo verificar num formulário de referência. Então, já teve também essa orientação, e essa orientação que a gente vai procurar no manual de implementação, saber o que dá para concretizar. A palavra-chave é orientação, isso é muito importante. Nós vamos fugir do processo de pasteurização e das regrinhas de caixinhas que o brasileiro, infelizmente, está acostumado. Então, nós teremos, como o Peter mencionou, gente fazendo relatórios pequenos e gente fazendo relatórios de 50 páginas. Claro, eu adoraria que, daqui a alguns anos, todos os signatários estivessem fazendo relatórios como Hermes e Aberdeen. Vamos chegar lá? Não sei, cada um vai chegar na sua velocidade, né? E essa é a característica de fazer alguma coisa baseada em princípios e não baseada em normas, para ser realmente aspiracional. Olha um chapéu. São 3 perguntas, Marcelo, da Leblon Equity. Primeiro, para o Jaime, na questão da escala, quando vocês fazem o screening das 400 entre as 10 mil, quer dizer, é escala para vocês, mas, por exemplo, e para as empresas, né? Quando vocês têm uma participação muito pequena para o Hermes, mas para a empresa é uma participação muito relevante, 10%, 15%, sei lá, como é que se isso é tratado diferente e tal. A outra pergunta para os 3, quer dizer, quais são as sugestões que vocês dariam para a gente ganhar escala, né? Porque eu entendo que na parte de análise, de engajamento, isso é uma coisa que as assets pequenas, algumas como a nossa, já fazem, né? Mas a terceira parte do processo, que é o non-glamorous, como ele colocou, né? Quer dizer, a parte de ir lá, ter o advogado que vai lá, pega no cartório. O Brasil é extremamente custoso no exercício do voto, né? E aí a pergunta para o Mauro, quer dizer, será que a MEC não pensa em criar algum tipo de serviço para os gestores nessa terceira parte
do trabalho, quer dizer, que, né, se 20 pessoas se juntam para ir votar, é muito mais barato do que 20 indo lá votar pessoalmente, né? Principalmente a parte burocrática do back-office, da coisa, do exercício do voto. Né? Me permita começar, porque eu vou começar pelo final, e depois passo a palavra para o Peter e para o Jaime. Mas a primeira resposta, Marcelo, é a instrução 561. A instrução 561, em tese, joga esse custo a zero. Né? E nós temos aqui a CVM presente, a BMF Bovespa presente, e outros componentes dessa cadeia, né? E é isso que faz o código ser tempestivo. Quer dizer, nós estamos resolvendo essa problemática do custo de implementação, e, claro, no caso de uma empresa global, é muito pior, porque você tem assim, cadeias inenarráveis. Né? O estudo de caso da T. Rowe Price com a Dell é algo que eu recomendo todo mundo ler, porque, meu Deus do céu, é um pesadelo e faz a gente parecer que a gente tem um sistema maravilhoso aqui, mesmo com todos os reconhecimentos de firma. Então, não daria para a gente falar em stewardship com essa facilidade se a gente não tivesse passado essa fase de resolver a questão do proxy voting, que não está talvez 100% resolvida, mas em grande parte. Né? Então, com isso, eu passo a palavra para eles para comentar sobre as outras perguntas. Bom, Marcelo, a questão do screening, né, como preparar o plano de engajamento, obviamente o tamanho da participação para o fundo é um aspecto importante, mas você mencionou outro que também é muito importante, que é uma participação que pode ser pequena para o fundo, mas para a empresa é grande. E isso acho que se enquadra um outro critério que nós usamos, que é a capacidade de influenciar a empresa. Então, quando a nossa participação é grande, a nossa capacidade de influenciar é muito maior. Né? Então, isso também é um dos aspectos que favorece o engajamento. Então, geralmente, empresas onde nós temos uma participação grande, elas fazem parte do nosso programa de engajamento, assim como empresas onde a nossa participação é relevante no portfólio, mas mesmo que em termos de percentual do capital voltante seja pequeno. E um terceiro aspecto que eu mencionei também é a complexidade e a gravidade dos temas que podem favorecer ou não o engajamento. Então, a resposta é, com certeza, empresas onde nós temos um percentual grande do capital votante, elas geralmente fazem parte do nosso universo de engajamento. Okay, so the first part of the question is, so how does our engagement vary depending upon the size of our stake in the company, both in terms of dollar value and I suppose in terms of percentage of the company, essentially? And you could have situations where we have a high dollar value of our investment, but it's such a big company that it's still only 0.2% of the company. And vice versa, we could have a situation where we have a relatively modest dollar value of investment, but it's still 5% of the company. I think the basic answer is that we treat it almost the same in every case. I mean, I would say almost surprisingly the same, regardless of whether we've got $10 million or in extreme cases we have hundreds of millions of dollars. You know, there are a number of stocks around the world where we have literally hundreds of millions of dollars invested. We will invest in the company, we will treat the company where we have $100,000 invested quite similarly to the case where we have hundreds of millions, in the sense that we will always vote. And if there's something that we're voting against, we will contact the company and tell them why we are not happy about something. Having said that, I think that where there is a difference in how we treat engagement is not so much what dollar value we have exposed, but is more the percentage. So in fact, in those cases where we have 10% of a company, and there are quite a few in this market, there is much more potential for us to achieve things. So we will go beyond voting, we will start engaging with the company about its board composition. And indeed, there are some cases, a couple in this market and a few others around the world, where we are the single biggest shareholder. Obviously, most companies in this market have controlling shareholders, but there are a small but growing number of companies that don't have controlling shareholders, and where we find ourselves, if you like, accidentally
as the single biggest shareholder in the company. I think in those cases in particular, we have an extra responsibility. On the question of what about people that don't have the luxury of size? I mean, we have the luxury of size. We have simply put economies of scale when it comes to engagement and stewardship activities around the world. But I think actually stewardship activities are very scalable. Not everybody has to be trying to put people on boards, or not everybody has to be contacting the CFO every time there is any kind of issue. You can, to some extent, leave that to the people that have more resources. I think where I'm not going to shy away from it, and where it is a challenge, is voting. If you are I think voting all your shares is absolutely basic to stewardship, but just because it's basic doesn't mean it's simple. And that's what I was getting at when I was saying that actually the hardest part of voting is not deciding how to vote, not contacting the company and having an interesting conversation about something they've put on the proxy form. No, the hardest part of voting is actually getting the vote from us to the company. I think regulators, certainly, and I'm not picking on any regulators in this room, but I think regulators around the world have a big role to play in trying to make what we would call the plumbing of proxy voting as simple as possible, because we have the resources often to get through the plumbing, but a smaller investment manager will just hit a wall very quickly. Eu quero só complementar o negócio do custo, do engajamento, do voto. Primeiro, eu concordo com o Mauro. 561 veio para tentar salvar a nossa vida de não ter que viajar 50 mil quilômetros para votar numa assembleia. Mas eu gosto muito do que o Jaime mencionou muito na apresentação dele, que é o engajamento colaborativo ou coletivo. Isso reduz custo, reduz tempo e reduz, inclusive, o tamanho do trabalho que o investidor vai ter. Hoje o PRI trabalha tanto globalmente, engajamentos coletivos, via uma plataforma online, e a gente tem um grupo de trabalho no Brasil, com todos os signatários, que a gente está fazendo engajamento coletivo com as empresas brasileiras. E funciona. Funciona na hora que você tem 10, 15 grandes investidores assinando uma cartinha para o board, para o CFO, falando para ele que a gente precisa falar de sustentabilidade, a gente precisa falar de corrupção, de ética e de transparência. Inacreditavelmente, da minha parte, as pessoas que fazem parte do grupo estão sentadas aqui, elas sabem, eu não punha muita fé, nós conseguimos, em 6 meses, agendar reuniões e mandar carta para 7 empresas. E as pessoas receberam a gente sentou e teve investidor estrangeiro, Robeco San, a própria Hermes, que quis assinar a carta e participou por teleconferência na reunião com uma empresa brasileira, sendo que tinha alguém coordenando e tomando notas e fazendo uma ata. Eu acho que isso a gente precisa trazer para a nossa cultura. A sustentabilidade, na essência, na perenidade, na existência de longo prazo, no mercado de capitais que todo mundo ganha dinheiro, ela é colaborativa. Sem a colaboração, se a gente não unir força, a gente não vai chegar onde a gente tem que chegar. So Mauro just asked me to give an example of stewardship that goes beyond voting. And in fact, I think a very good example of that was just a few weeks ago. We had 2 of our colleagues, one from London and one from Singapore, here in Sao Paulo, and we used that as an opportunity to meet, gosh, it must have been about 16 or 18 companies in Sao Paulo and Rio over the course of a week. And in every single one of those meetings, where relevant, so that was for about half of those companies, we raised the subject of the reforms to the Novo Mercado. And we said, and I'm not just saying this because Flavia's in the room, I would be saying this even if Flavia wasn't sitting there, in every single one of those meetings with companies that are on the Novo Mercado or indeed on level 2, we were raising the subject that, by the way, as you know, we are your 2nd or 3rd biggest shareholder, and as I say, in 1 or 2 cases, we are your biggest shareholder, and we are very supportive of these. So when you go into that room, or whatever exactly the process, Flavia will explain later, when you vote, do remember that your 2nd biggest shareholder is very much in favor of these reforms, so make sure you're thinking about that when you're deciding how to vote. Boa tarde, Maria Eugênia, da Resultante Consultoria. Eu primeiro queria parabenizar pelo lançamento do Código de Stewardship da MEC, acho que é um passo super importante para o mercado, e parabenizar também pela inclusão das questões ESG, a gente que já trabalha com isso há muito tempo, fica muito feliz em ver o tema entrando aí no mainstream dos investimentos no Brasil. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para a Tati e uma pergunta para o Jaime e para o Peter, que essa eu faço em inglês depois.
Para a Tati, você mencionou o trabalho de engajamento aqui no Brasil. Queria que você trouxesse um pouquinho do dia a dia do PRI, quais são as principais dificuldades e desafios em trazer os investidores brasileiros para esse engajamento. Para o Jaime e para o Peter, e aí eu faço a pergunta em inglês. How does the Brazilian office of Hermes and Aberdeen incorporates global ESG and stewardship practices? Do you have specific resources and specific competencies for this in emerging markets and especially in the Brazilian capital markets? Bom, eu acho que no Brasil o grande desafio do PRI para os engajamentos coletivos ou colaborativos ainda é a cultura. A gente ainda tem uma cultura de competição entre investidores muito grande, de vou abrir minha estratégia, vou deixar eles saberem em quem eu invisto e quais são os KPIs que eu analiso. Eu acho que isso tem que ser quebrado. Foi o que eu falei, a colaboração é essencial. Eu acho que o fato da gente falar de sustentabilidade, de integração ASG, SG, SRI, o nome que vocês quiserem dar, também ainda é um tabu e uma barreira. A gente ainda tem investidores que acham que isso não impacta o resultado de longo prazo. Então, mesmo sendo signatário do PRI, eu só aplico isso na minha renda variável, na minha carteira do Easy, eu não faço isso no mainstream, eu não estou olhando na renda fixa, eu não estou olhando nos meus fundos de fundos. E aí eu falo, a renda fixa no Brasil, para mim, é o tipo de investimento que mais precisa de uma análise de longo prazo, não tem mercado secundário. Você comprou e você vai ficar até a maturidade daquele título, e você não está olhando os riscos que podem trazer um impacto surreal ao seu investimento. Temos casos de sucesso disso aqui no Brasil, né, onde os aspectos ESG impactaram o retorno de investimento na veia dos investidores. Eu acho que o código da MEC vai abrir a porta, inclusive, para os engajamentos coletivos e colaborativos do PRI. Então, eu dou a dica, quem está aderindo ao código e é parte do PRI, por favor, entre em contato com a gente para participar desses engajamentos colaborativos. A gente vota quais são os setores da economia que vão ser engajados. O próximo é energia. Então, quem quiser participar está convidado. Queria complementar também a resposta da Tati sobre um desafio que eu percebo no mercado brasileiro, até para deixar para reflexão, é o baixo nível de interação entre o conselho de administração e investidores institucionais. Então, o acesso ao conselho de administração é difícil. Geralmente, quando se consegue acesso, é através de network pessoal, não através da empresa, as empresas bloqueiam o acesso. E é algo que nós damos um valor enorme, né? A interação com o conselho de administração, particularmente conselheiros independentes. E as empresas, principalmente em relação com investidores, geralmente bloqueiam esse acesso. Quando você consegue falar com o conselheiro, falou, pô, mas eu sempre quis conversar com investidores institucionais, mas ninguém se interessou em conversar comigo. Na verdade, acho que tem alguém bloqueando esse diálogo, e o que é ruim para o mercado. Então, é algo que eu queria até... eu tenho tentado forçar essa abertura e maior interação entre conselho de administração e investidores. E, se eu puder emendar logo na sua segunda pergunta, da forma como nós tratamos a questão do engajamento em sustentabilidade, de forma... é uma matriz, né? Então, no Hermes, nós temos cobertura por países, então, especialistas em regiões. O Brasil é um dos nossos mercados onde nós praticamos o engajamento em sustentabilidade de forma bastante intensa. Um outro são temas de sustentabilidade. Então, nós temos pessoas, colegas que lideram sobre temas como mudança climática, direitos humanos, cadeia de suprimentos. Então, são temas e países. É a forma como nós... Então, para garantir que tem uma coerência da forma como nós praticamos o engajamento em todos os mercados e em todos os temas. Okay, so I think this question of what resources do we dedicate, particularly in the Brazilian market, to ESG, is actually very topical for us. For many years, we've been very focused on governance, and I think we always saw governance as the building block behind which, if you want a company that is responsible in terms of environmental and social responsibilities, the first thing you've got to fix is the governance. That these are not really, governance is not a separate subject, it is the first subject when you tackle environmental and social issues. However, I think we've come to realize more recently, particularly under the heading of stewardship,
that wasn't quite enough, that we needed some more dedicated resources in the environmental and social area to complement the resources that we have in the governance area. So we have been adding people. The balance that we are trying to strike is between putting the emphasis on fund managers such as myself to be experts on environmental and social issues, and having centralized, dedicated experts. So the structure that we have come up with, and we may fine-tune this in the years to come, is that we do have central resources who are the dedicated experts, but we still expect fund managers to know that the questions you ask a cement company are going to be very different than the questions you ask a mining company. A mining company, the questions will, for example, have very much an angle of safety, whereas with a cement company, the angle will be very much carbon emissions. For a financial sector company, it will be another set of issues, maybe around cybersecurity, for example. We are learning by doing, but it is very much something that we've realized that we do need to dedicate, and indeed are dedicating more resources there. Última pergunta. Renato Chaves, eu sou investidor e conselheiro também. Pergunta para o Jaime. Eu noto que no Brasil, em alguns casos, o investidor institucional ele é omisso e, quando também acontece, ele puxar o tapete de um engajamento coletivo. Na Inglaterra, isso é passível de denúncia ao órgão regulador, e pergunto para a MEC se isso vai ser possível na MEC. Está correto. Em muitos casos, o investidor institucional é omisso. Eu até mencionei isso no início da minha apresentação. Muitas empresas se queixam de que não conseguem ter um diálogo com muitos investidores institucionais, principalmente aqueles que limitam as suas atividades de stewardship ao voto e falam assim, votei, acabou, cumpri meu dever cívico, não preciso fazer mais nada. E quando a empresa busca um diálogo, o investidor é omisso e não está aberto ao diálogo. Então, obviamente, ele está, nesse caso, ele está descumprindo nos princípios do Código de Stewardship e ele está passível de ser excluído. O FRC pode tomar uma ação contra ele, obviamente, por descumprir um princípio básico do Código de Stewardship. Isso quer dizer, não tem muito histórico disso, né? Mas o que se percebe na interação com as empresas, onde nós somos acionistas, é que as empresas têm subido o tom. Acho que na medida que alguns investidores sobem o tom, isso tem se notado particularmente em termos de remuneração, que é um assunto muito quente no momento, né? Muitos investidores têm sido têm criticado de forma muito os pacotes de remuneração, valores altos, mas não estão preparados a ter uma discussão mais técnica com as empresas em termos de estrutura, de incentivos. E esses mesmos investidores vão à imprensa, criticam, mas não estão dispostos a ter uma discussão mais detalhada com a empresa. Então, as empresas têm subido o tom também e reclamado que esses investidores estão descumprindo o seu dever fiduciário. Renato, do ponto de vista da MEC, não é a nossa cabeça falar em punição relativa ao código. O que a gente está querendo? Tem um passo anterior que é muito importante, é que ninguém sabe fazer. Muitas vezes o investidor está lá e não chega nele a informação de que tem um ativista com determinada agenda ou ele não vai na pessoa certa. Então, o que a gente precisa fazer é saber qual é a porta que tem que ser batida, né? Então, o signatário vai dizer, olha, eu estou aberto ao engajamento coletivo ou eu não estou aberto ao engajamento coletivo dentro de algumas circunstâncias. O público externo vai saber como aquele investidor reage ao engajamento coletivo e vai saber bater na porta certa. Você chega na empresa, vê o Hermes com 10% da base acionária, você sabe que você tem que fazer A, B e C para chegar no Hermes, né? E aí eu acho que a gente entra no aspecto aspiracional do negócio, né? Vai ficar claro cada vez mais que isso é em prol de todos os acionistas. Quer dizer, não faz sentido alguém que tenha 10% da companhia fechar os ouvidos para uma proposta de um investidor sério que queira promover uma mudança, né? Então, o objetivo é fomentar isso sim, mas do ponto de vista aspiracional e cultural ao longo do tempo. Ok? Nós, infelizmente, vamos ter que cortar aqui o painel por conta do tempo. Nós tínhamos mais algumas perguntas na plateia, eu tinha várias que eram para esquentar, mas não deu, porque o interesse está grande. É um bom sinal.
Eu queria pedir uma salva de palmas, então, para os nossos palestrantes.